Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus para sempre. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Glória a Deus, glória a Jesus. Capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Versículo 5, todos. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Versículo 8 diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E todos dizem: Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, mais uma vez, estamos aqui pela graça de Deus, pela bondade do Senhor, que nos tem trazido até aqui para aprender e o Senhor nos fazer lembrar do que já ouvimos, porque, como eu disse a semana passada, é bom quem pode estar sempre ouvindo, e, se possível, todo dia. E não se tornando ouvinte esquecido. Ouvinte esquecido é aquele que ouve, diz que aprendeu, mas não faz conforme. Então é um ouvinte que apenas diz que aprendeu, mas não põe em prática. Quem não põe em prática o que aprende, como pode dizer que aprendeu? É complicado, né, esse negócio? Eu aprendi. E por que você não faz? Porque eu não sei, porque não aprendeu. Não é? Mas vamos pôr em prática o que temos ouvido. E sempre que formos lembrados, glorificar a Deus, né? Agradecer a Deus. A verdade, irmãos, que nós não podemos nos posicionar como infalíveis, né? Não podemos nos posicionar como uma sumidade. Sumidade é aquele que conhece e sabe de tudo, não precisa saber de nada, já sabe de tudo. Não, mas sempre é bom que nos apresentemos como aprendizes. Aprendizes. Eu ouvi, já fazem um bocado de dias, que
alguém falou e eu ouvi a seguinte frase: a gente morre de velho e nunca vê tudo. Mas não vê mesmo. Porém, o que a gente vê e ouvir, vamos peneirando, coando, ficando com a essência que for bom. O que não é bom, vai jogando para lá, jogar no lixo. Tenha cuidado para não guardar coisas ruins. Coisas ruins traz coisas ruins, né? Mas quem aprende coisa boa, vai pondo em prática e exercitando aquilo. Vai se exercitando, aprendendo mais, e crescendo e enriquecendo o conhecimento e crescendo na graça, no amor de Deus. Eu, mesmo que tenha pensado em até trazer outro assunto para hoje, mas este assunto precisa ainda ser um pouco repassado para que nós possamos nos fortalecer nesse assunto. Eu pergunto à igreja, qual foi o assunto que anunciamos e quarta-feira falamos algo sobre o que foi igreja? Então a igreja não entendeu ainda qual foi o assunto, então vamos ter que falar hoje e falar quarta-feira e até quando a igreja disser que ouviu e entendeu. Falamos claramente um assunto aqui, mas eu acho que a igreja entendeu, é porque um fica com receio de falar e outro também, aí ficam assim inibidos, né? Mas até mesmo alguém que não estava na igreja me ligou e disse: ah, pastor, esse assunto é muito importante. E eu dei glória a Deus. Esse assunto é muito importante, porque hoje em dia a gente ouve falar alguém aí, até mesmo entre nós, de prosperidade, de coisas assim, prosperidade material, e até dizendo-se que Deus não quer ninguém pobre na sua casa. Bom, quanto a isso eu concordo, Deus não quer ninguém pobre, Deus quer todo mundo rico, e Deus não quer ninguém pobre mesmo não, mas a riqueza que Deus quer de mim e de você é a riqueza espiritual, é a riqueza do conhecimento. Glória ao nome de Jesus. Porém, esse assunto que nós falamos e que nós precisamos de repetir e deixar bem solidificar mais, é esse assunto que tantos pedem às vezes e outros se esquecem de pedir, de buscar, não é? Quando nós falamos sobre o batismo no Espírito Santo, é este o tema principal de nosso culto quarta-feira e de hoje, quem sabe, não sei se de próxima quarta. Por quê, pastor? Porque no momento em que eu busco o batismo com o Espírito Santo, eu busco santidade. No momento em que eu busco e peço o batismo com o Espírito Santo, eu estou buscando crescimento e riqueza espiritual. Glória ao nome de Jesus. Agora, não podemos buscar o batismo com o Espírito Santo
se não estiver aliado à santidade. A santidade. Glória ao nome de Jesus. E a minha outra preocupação, igreja, é que os ensinadores falsos estão tomando conta das redes sociais. Os ensinadores falsos estão aí de casa em casa, batendo na porta de alguém e no celular, ligando para transmitir mensagem. Eu mesmo recebo mensagens que não têm absolutamente nenhum subsídio bíblico, nenhum suporte bíblico. E nós precisamos estar atentos. Amém, igreja? Amém. Atentos. Sabe por que muitos crentes desanimam, recuam, enfim, deixam de ir à igreja, deixam de estar servindo a Deus? Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque não busca conhecimento da palavra de Deus. Não sabe o que é uma escola bíblica dominical. Não tem tempo de estar num culto de doutrina. Apenas vem a um culto num domingo, 80 não, eu dizia 8, mas já digo 80 não. Vem em casa, quando é um dia que lhe passa na cabeça, bem, deixa eu ver aqui, hoje eu não tenho o que fazer, ninguém me convidou para nada, eu não inventei nada, e não tenho nada mesmo para fazer, então acho que eu vou para a igreja hoje. Mas irmãos, nós precisamos estar na casa do Senhor, aprendendo no seu templo, ouvindo a palavra, alimentando-se, orando, buscando, louvando, glorificando o nome do Senhor e crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Aleluia! Eu estou nesta noite e agradecido a Deus porque eu acredito cada dia mais, eu acredito que Deus tem despertado alguém a buscar, a orar, e é isso que precisamos. A igreja precisa de orar, a mocidade precisa de orar, de buscar a Deus. Eu estou vendo a mocidade despertando para orar, para buscar. Estou vendo a igreja, as irmãs, de um modo em geral, formando grupos e até perguntando como fazer para reuniões, para oração, para evangelização, visitas. Eu creio que é o Espírito Santo que está despertando a igreja. Você pode dizer, mas eu não estou vendo, mas quem faz parte e quem está na direção, como nós temos conhecimento e estamos vendo muitos que estão abraçando a causa. Glória ao nome de Jesus. E é isto que precisamos fazer. Nós sabemos que o dia a dia nos sobrecarrega, o dia a dia nos traz tanta coisa para a cabeça e que a gente fica sobrecarregado, preocupado com o dia a dia da vida, né? Outros com um assunto, outros com outro, e enfim. Mas eu digo uma coisa, com a graça de Deus, quando nós tiramos um tempo para orar, buscar a presença de Deus, meditar na palavra de Deus, nós, no momento das dificuldades, das sobrecargas, das adversidades da vida, o Espírito Santo está nos fazendo lembrar de alguma coisa. É assim ou não é, irmãos? A proporção que você e eu estamos meditando na Bíblia, na palavra de Deus,
Não quer dizer que não temos dificuldades, não temos problemas, não enfrentamos a adversidade da vida, né? Não quer dizer isso não, porém, é nesse momento que quando as ondas se levantam e parece que vem com uma turbulência para destruir ou mesmo nos desanimar, mas o Espírito Santo, o Consolador, oh glória ao nome de Jesus, o Espírito Santo, que Jesus disse, eu enviarei o outro Consolador para estar com vocês. Aleluia. Eu não quero que você levante a mão, nem faça nenhuma manifestação, mas me responda apenas consigo mesmo. Essa promessa que Jesus fez aos discípulos e estendida, é extensiva a todos nós. Essa promessa, quando Jesus disse, eu enviarei outro Consolador para estar convosco. Eu quero perguntar, quem aqui que está aqui dentro, que eu posso ver, ou mesmo na sua casa que eu não posso ver, mas você mesmo também responda, pode dizer, eu tenho o Consolador comigo. Quem tem o Consolador agora? Diga glória a Jesus. Temos, irmãos, o Consolador. Aleluia. Aleluia. O que seria de nós? O Consolador. É Ele que nos consola mesmo. Se não fosse o Espírito Santo, o Consolador, não estaríamos aqui não. E olha uma coisa, mesmo com o Consolador que o Senhor prometeu e que está conosco, e muitas vezes nós negligenciamos, e essa nossa negligência, devemos ter cuidado para não entristecer. Paulo, ele disse isso aqui aos Tessalonicenses, muito claro e transparente, não entristeçais, como é que diz? O Espírito Santo, o qual fostes selados. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha poder dizer isto. Mas aqui, meus amados irmãos, neste texto que lemos, o que me chama a atenção para o tema de hoje, o assunto de hoje, é exatamente este, porque aqui já foi Jesus ressurreto. Jesus, quando ele estava ali preste a ser assunto aos céus, e que os discípulos, e que estavam ali os apóstolos, os discípulos, e estavam reunidos, e muita gente, conforme lemos, parece 120 pessoas, né? E Jesus disse para eles, ei, escute aqui, João, olha o que Jesus disse, João, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Somente quem não crê na Bíblia é que desfaz um assunto tão claro e transparente como esse. Somente quem não crê na Bíblia. E tem gente aí que desfaz. Tem gente aí que ensina que o batismo com o Espírito Santo foi só para aquela época. Só para aquela época. Mas, então, eu acho que precisa ser feita uma modificação na Bíblia.
se é que só foi para aquela época, na época dos nossos antepassados, no início do cristianismo, e depois cessou, mas esta palavra não pode ser aceita, porque nós vamos ver, nós temos aqui provas concretas e evidências que não podemos negar, que não foi só aqui no Pentecostes em que Jesus batizou com o Espírito Santo. Eu tenho aqui alguma referência que não vai dar para ler todas. Eu vou pedir ao Hernando que aproveite para a gente ler aqui, só para a gente atualizar alguém também. No dia de Pentecoste houve sim, quando Jesus disse, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. E logo em seguida, no capítulo 2, nós encontramos o quê? Naquele dia, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E foram vistas línguas repartidas, como que de línguas repartidas. Por que tantas línguas repartidas como que de fogos? Porque cada um falava de línguas diferentes. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. E depois daqueles dias, começaram a criticar e a falar dos discípulos, e dizendo que eles estavam embriagados, dizendo que eles estavam bêbados, dizendo que eles estavam insensíveis à realidade da vida. Mas o que é que o homem de Deus se levanta e diz: ei, esses homens não estão embriagados como vocês estão dizendo, mas aqui está cumprindo-se a promessa que foi dito, e eu enviarei, nos últimos dias enviarei o Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. E depois do Pentecoste, em Atos dos Apóstolos, me parece capítulo 10, versículo 44, Atos 10 e 44. E dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios. 46. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Amém. 47. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Também como? 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Aleluia! Amém. Foi somente em Pentecoste? Foi somente no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos que veio a descida do Espírito Santo sobre os que estavam esperando a promessa? Então eu estou dizendo para os mentirosos que leiam a Bíblia e não estejam aí confundindo a cabeça dos homens e mulheres de Deus que estão esperando esta promessa. Não tenha dúvida, se você crê, verá a glória de Deus na sua vida. O batismo com o Espírito Santo é uma renovação espiritual. Glória ao nome de Jesus.
Atos 11, 11 e 15, para ver como é que diz. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Pedro aqui estava apenas relembrando, falando para o pessoal a respeito do batismo com o Espírito Santo. Mas, irmãos, eu gostaria de puxar um pouco mais à frente, mas eu vi os meninos entrarem e eu olhei para o relógio. Mas, igreja do Senhor, eu precisava trazer esse versículo para você, e preciso dizer para você que a promessa feita aos discípulos, esta promessa quando Jesus disse: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Eu acho que aqui Paulo Afonso faz parte dos confins da terra. Jesus tem batizado o crente aqui com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Jesus tem batizado o crente aqui com o Espírito Santo, e Jesus está pronto a batizar hoje. Hoje. Aleluia! Agora precisamos pedir, precisamos buscar, precisamos insistir. Ei, não seja acomodado, não diga, eu já pedi e agora estou esperando. Não, não é pedir e cruzar os braços, não. É pedir, pedir e dar-se-vos-á. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Se você bate e abre, a porta será aberta. Se você pedir, vai receber, porque o Senhor promete e cumpre a sua palavra. Glória ao nome de Jesus. Nós temos aqui Lucas 3, mas é mesmo o que eu já falei. Temos Mateus 13, 11, foi também o que já falei. Marcos 1, 7, 8 a 9, também já falamos sobre isso. Então, eu não vou mais tomar tempo para não nos alongar, não passar do horário. Mas que fique esta palavra em nossos corações, esperando o momento que a promessa de Deus terá o seu cumprimento em nossa vida. Quem não é batizado com o Espírito Santo aqui, levante a mão assim para eu ver. Quem não é batizado com o Espírito Santo, levante a mão assim, faça assim para eu ver melhor. Poucos. Aqui. Quem não é batizado com o Espírito Santo aqui? Aqui? Pode ser que tenha alguém? Todos são? Que maravilha! Glória a Deus! Ei, a promessa é para mim, é para você. A promessa não foi somente para eles lá, os discípulos, não. Até os confins da terra, e eu faço parte dos confins da terra. Eu nasci, eu sou vivo, eu estou em algum lugar da terra. Então, a promessa foi para mim também, e é para você. É para você, é para nós que cremos. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Não somos crentes por brincadeira, não somos crentes por questões apenas religiosas, por questões tradicionais, não, nada disso. Nós somos crentes porque cremos na promessa de Deus. Esta semana alguém me ligou. Olha, eu liguei aleatoriamente, não lhe conheço, mas eu quero falar uma coisa para você. Você pode me ouvir? Eu digo, posso. E essa pessoa lá começou a falar, e quando começou a falar, eu vi que era um negócio meio assim, né? Meio troncho. Deixei a pessoa falar, e depois que ouvi um bom tempo, o senhor já terminou? Aí ele disse, não, eu não terminei, eu tenho muita coisa para lhe ensinar. Eu digo, então deixa eu lhe dizer apenas uma. O senhor pode me ouvir? E ele disse, posso. Aí eu só disse isso,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele disse: tá bom, muito obrigado, e desligou o telefone. É somente um versículo da Bíblia que tinha base dentro dos planos de Deus, e o camarada lá, se não tem coisa certa, ele não tem o que falar mais, né? Irmãos amados, Deus abençoe a querida igreja, que o Senhor continue falando aos nossos corações, e que você que não é batizado com o Espírito Santo, busque, insista e persista, persevere. Você que é batizado com o Espírito Santo, não se acomode aí, ore a Deus e diga: Senhor, eu preciso de uma renovação na minha vida. Oh glória, eu preciso de uma renovação espiritual todo dia, todo dia, todo dia. Se todo dia eu amanhecer mais crente, é melhor ainda. Todo dia eu amanhecer mais crente, não é assim, irmão Roque? Deus abençoe os amados irmãos, e que o Espírito Santo, o Consolador, esteja conosco, nos fortalecendo, em nome de Jesus.